Renato chegou aí, a nossa querida DGA. Bem, né, sem muita cerimônia aqui, eu queria inicialmente agradecer a gestão da polícia. Quando eu vi a palestra, e aí eu falei com o doutor Tiago Show também, eu fiz, eu sempre quis trazer uma palestra dessa aqui para a ADEP, e aproveitei esse momento para, a gente ter um auditório melhor, mais organizado, a gente coloca o link no YouTube, né, para dar ser mais democrático aí com o conteúdo. E de imediato, tanto a gestão, a doutora Bia, o doutor Renato, né, aceitaram de imediato aí a proposta. Então, agradeço a Álvaro aí, né, agradeço também ao Carício, a Tiago Show, a gestão da Polícia Civil, por ter oportunizado essa palestra aqui na nossa associação. Muito obrigado. Vou deixar aqui a palavra para o doutor Renato, para a gente começar. Doutor Renato. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar podendo contar com o apoio da ADEP, Diogo, parceirão sempre, né? E dizer da satisfação, né, de ter o professor Álvaro aqui dando essa palestra para a gente, conversando um pouco com a gente, né, sobre essa área tecnológica, que é uma área que a gente, como instituição, a gente precisa desvendar, precisa se aprimorar tecnologicamente. A gente está vendo a migração aí criminosa para o ambiente cibernético. Isso é uma realidade já constatada, né? É muito mais fácil para o criminoso estar cometendo os crimes no ambiente virtual do que estar, por exemplo, se arriscando e assaltando um banco, que pode haver revide, pode haver, né, questão de lesões, multas, enfim. Então, é um ambiente em que a Polícia Civil, né, está, através da DTI, e desde já agradecer aqui a Tiago também pela organização, pelo contato que foi feito. Através da DTI, a gente está buscando inovar nessa área e entendendo que é o futuro, a criminalidade cibernética vai fazer parte de agora por diante da nossa realidade, então a gente tem que estar preparado para isso. Então, desde já, queria já pedir desculpa a vocês, coincidiu, né, esse evento com uma reunião com a doutora Mariana, da Corregedoria. Então, ela já deve estar chegando. Eu vou só pedir para o pessoal, assim que ela chegasse, me avisasse. Eu vou permanecer um pouquinho aqui com você, mas depois Bia fica representando aí a chefia para dar continuidade aos trabalhos. Obrigado e muito obrigado, professor, pela presença. E agradecer a ADEP também mais uma vez, Diogo, parceiro. Bom dia a todos, pessoal. Cumprimentar nosso chefe, nossa subchefe que está aqui, nosso DG, nosso DGA, né? Mudar a nomenclatura agora, né? Pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês pela participação. Eu que estou vivendo a DTI hoje em dia e vejo cada vez mais a importância da tecnologia para facilitar a vida da gente. E, assim, às vezes fica difícil até de passar para vocês como é bom usar a tecnologia. Então, hoje eu tive a oportunidade, através de Carício, de trazer para o professor Álvaro, para ele poder trazer a experiência dele, que ele teve na PGE. Ele está lá desde 2008, né, professor Álvaro? 2008 ele está na PGE, e ele atravessou todos esses problemas de conceitos, dificuldades, resistências ao novo, que é o que a gente está passando agora, doutor Renato. Mas eu acho que com a experiência dele, com todas as dicas que ele vai passar, e linkando isso com a inteligência artificial, a gente vai mostrar a vocês a importância de ter vocês engajados nesse movimento de transformação digital que a gente está tentando trazer para a Polícia Civil. Então, sem me alongar bastante, eu queria passar a palavra para o nosso professor Álvaro, para que ele continue aí abrilhantando com esse evento. Obrigado. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao doutor Renato, ao doutor Tiago, o AGTIC Carício pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre tecnologia para os delegados da Polícia Civil de Pernambuco. Então, eu vou fazer
uma palestra assim, trazendo mais essa contribuição, né, que foi o pedido, né, do doutor Tiago, mostrar como a gente fez essa evolução lá na PGE. E depois eu vou deixar para as perguntas, né, para quem estiver querendo entender como é que esse processo se realizou, ou toda ou qualquer outra pergunta. Fiz aqui uma apresentação curta, né, mais o objetivo de guiar, e depois vamos para as perguntas. Então, enquanto está carregando ali, aí me apresentar para vocês, né? Eu sou um AGTIC é um analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação. Todos os degrauzinhos da área eu saí galgando. E durante toda a minha vivência profissional, eu nunca tirei o pé da academia, né? Aí eu fiz meu bacharelado, eu fiz antes, que é um pouquinho mais antigo, não vou dizer mais antigo, mais experiente. Se lembra do NIC, que é o Núcleo de Informática da Católica, que era um curso técnico, eu comecei ali. Aí depois fui para a Ciência da Computação na Católica, e aí fiz o bacharelado, fiz algumas especializações, fiz o mestrado, fiz o doutorado em Inteligência Computacional na Universidade de Pernambuco, e hoje eu faço o meu pós-doutorado em Inteligência Artificial, focado em tomada de decisões na Federal. Quer dizer, durante toda essa minha vida, daí mais ou menos uns 38 anos, né, já que eu comecei bem cedinho, foram sempre com um pé na academia e um pé na profissão, na labuta profissional. E assim, sempre dando aula também. Então, praticamente em todas essas faculdades e universidades eu já ministrei e continuo ministrando aulas à noite, tanto na universidade, que inclusive talvez com o andar da carruagem haja um interesse, né, de se fazer um MBA em transformação digital, que é um MBA que a gente está montando na Universidade de Pernambuco. É um MBA focado para agentes públicos, servidores públicos, né, gestores públicos, que a PGE está montando sua turma. A ATI, que é a minha casa, também está montando sua turma, e já faço o convite para a Polícia Civil ter essa conversa com a Universidade de Pernambuco para ter também essa oportunidade de formar delegados na área de transformação digital. E aí eu vou passar os contatos, né, para o doutor Tiago, que aí passa para o doutor Renato, para conversar com a UPE e a gente evoluir esse processo. Aí, e toda essa expertise acadêmica, né, também contribuiu muito para a formação dessa equipe que a gente tem hoje na PGE, né, que é a equipe da CSI. Essa equipe vamos dizer assim, é a base de tudo que a gente vem evoluindo. Então, eu costumo até dizer que tem poucas empresas que têm uma equipe como a nossa, porque a gente, ao longo desses anos, já passaram 5 que hoje são doutores. Eram doutorandos e hoje são... É que assim, como a gente tem um termo de referência que gerou um edital, vocês sabem que tem um teto, a gente não pode superar esse teto. Então, quando o doutorando termina, defende sua tese, ele é cassado por todos. E a gente não pode fazer uma contraproposta para tentar segurar. Infelizmente, essa é a realidade. Então, todos acabam saindo. Os mestrandos, a gente tem hoje 5 mestrandos. Esses, normalmente, a gente consegue mais, porque quando eles terminam o mestrado, normalmente entram no doutorado e a gente passa que é o caso de uma doutoranda que a gente está no final, mas essa talvez ainda fique mais um tempinho, porque ela está querendo fazer o pós-doutorado. Essa relação academia com o serviço público é importante, porque a gente pega essas mentes brilhantes que ficam sempre atuando, pesquisando e estando na crista da onda, e é uma simbiose muito boa, porque eles trazem todo aquele conhecimento teórico com uma aplicabilidade real, que é diferente de um estudante que fica imaginando problemas para colocar aquele conhecimento na prática. Bom, como um agente público, né, como um servidor público, como todos aqui, a gente sabe que o serviço público, o que não faltam são problemas, e problemas complexos. E esse é o tipo de problema que se
vamos dizer assim, é adequado para o uso de inteligência artificial. Problemas, não é que sejam problemas simples, mas problemas dedutivos. O que são problemas dedutivos? São aqueles que você conhece a regra. Você pode resolver com computação clássica. O grande problema é quando nós temos problemas indutivos ou abdutivos. Quando você não conhece a regra ou quando você não sabe o que você quer ainda, né? Mas você tem muitos dados. Aí é onde entra a inteligência artificial. E esse é o foco, né, hoje, de quase todos, né? Seja no setor privado, no setor público, porque todas as organizações têm uma montanha de dados subutilizados. Na hora que você coloca esses algoritmos para rodar, eles entregam os insights, que muitas vezes você fica abismado com as respostas. Tem um estudo clássico que talvez alguns das senhoras e senhores já tenham ouvido falar, que é o estudo chamado Fraldas e Cervejas. Já ouviram falar desse? Se vocês forem para qualquer supermercado, vocês observarem, vocês vão ver que produtos infantis estão próximos de produtos de bebidas. E muitas vezes você pode raciocinar o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas esses algoritmos mostraram que fralda e cerveja vendem muito em determinados dias da semana, que são os finais de semana. E se eles forem colocados juntos, vendem mais ainda. E realmente funcionou. Tem uma explicação, mas aí essa explicação fica para outro momento. Então, esses insights que normalmente nós, com a nossa sinapse biológica, a gente não teria, é a contribuição da sinapse artificial, que é o que a gente chama de inteligência artificial. Então, eu vou aqui só voltar um slide, deixa eu ver se está voltando. Tá. Deixa eu botar aqui, pronto, aí vamos lá. Isso aqui é a minha apresentação. Esse QR Code, se vocês apontarem para ele, aí ele vai dar acesso a todos os meus links. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube que toda semana eu saio postando informações sobre ciência de dados, inteligência artificial. Então, quem tem esse interesse, fique à vontade, né? Tenho também um grupo de inteligência artificial no WhatsApp. Então, quem tiver interesse, o Dr. Tiago, Carício, já estão lá no grupo. E aí é só mandar uma mensagem, que aí eu coloco vocês nesse grupo. É um grupo de debate bem interessante. Tem juízes, tem procuradores, tem auditores, tem gestores públicos, tem professores, tem pesquisadores, não só de Pernambuco, mas do Brasil todo, inclusive com professores e pesquisadores de fora. Tem do México, tem da Colômbia, tem da Argentina. E o foco de todos ali é a inteligência artificial. Então, é um grupo de debate, às vezes os debates um pouco acalorados, faz parte, mas o grande fomentador desse grupo é trocar informações sobre tecnologia. Esse material eu vou deixar disponível, né, que aí penso que o Dr. Tiago deve ter algum canal de comunicação com todos para disponibilizar. São as leituras que eu recomendo para quem quer verticalizar nesse mundo de tecnologia. Então, vai estar aí disponível para vocês. Aqui são alguns artigos que eu publiquei no ano passado, todos com esse foco, no uso de inteligência artificial no setor público. Então, quem quiser enveredar nessa área de pesquisa científica, aí tem esses 7 artigos do ano passado. E aí, falando um pouquinho sobre inteligência artificial, todo mundo aqui está nessa hype de inteligência artificial. Todos, com certeza, escutam falar de IA todos os dias, né? Agora, isso não é a primeira vez que acontece. Nós estamos vivendo a 4ª onda da inteligência artificial. Se a gente olhar nesse timeline, vocês vão ver que já tivemos uma onda em 1950, uma segunda onda em 1980, uma terceira onda em 2010 e, a partir de 2018, começamos a onda.
Qual é a diferença? As 3 ondas anteriores eram ondas que ficavam, obviamente tinha publicação na mídia e tudo mais, mas o uso da IA muito restrita às academias, aos centros universitários e aos centros de pesquisa. Qual é o diferencial da 4ª onda? Quando a OpenAI disponibilizou o ChatGPT para todos, deixou a IA na palma da mão de todo mundo. Essa é a grande diferença. A IA passou a ser não algo que alguém tinha que fazer um código em Python, que é a linguagem mais usada para fazer inteligência artificial. Você fazia isso com linguagem natural, escrevendo ou falando. Todos vocês, se tiverem o interesse, vocês nos seus celulares, baixando o Edge no celular, que é um navegador da Microsoft gratuito. Aí ele vai disponibilizar para vocês o Copilot gratuito, que você pode perguntar qualquer coisa escrevendo ou clicando no microfone e falando. Se você só digitar, ele vai responder com texto. Se você falar, ele vai responder com fala. E, na verdade, vocês vão estar usando ali o GPT, porque por trás, o engenho da Microsoft é o GPT, porque a Microsoft é a maior financiadora da OpenAI. Vocês não vão estar usando a versão mais nova, vocês vão estar usando um engenho dos mais atualizados, de graça. Agora, quem quiser utilizar sempre aquela versão mais atual, aí ou você paga $20 para o OpenAI, e aí você tem acesso à versão atualmente, a mais atual é a 4.0. Ou você paga, por exemplo, é o que eu uso, é da maxai.me, que é $37, que ele dá acesso a todos os engenhos, Gemini, Cloud, Copilot, GPT. E eu trouxe aqui no final uma experimentação que eu fiz rapidinho ontem, focado na Polícia Civil, para vocês verem como essas ferramentas já são muito importantes serem utilizadas. Inclusive, eu vou falar um pouquinho rápido aqui de algumas técnicas de como evitar a alucinação. Todo mundo já ouviu falar das alucinações, né? Que é aquela resposta que não está muito coerente com a sua pergunta. Bom, para evitar isso, o primeiro passo é saber escrever bem o seu prompt, né? Que é o comando que você está dando para aquela IA. Quanto melhor for o prompt, melhor vai ser a sua resposta. Tanto que hoje, essas transformações, tanto como elas, vamos dizer assim, fazem algumas profissões desaparecerem, elas também fazem novas surgirem. Tem uma nova profissão que é engenheiro de prompt. É a pessoa que trabalha só para escrever os melhores prompts para determinada atividade. É uma nova profissão. Prompt é aquele comando que você escreve na linguagem natural. Por exemplo, eu abro lá o GPT e digo assim: como um delegado da Polícia Civil gostaria de fazer um boletim de ocorrência de um crime cibernético que ocorreu em tal lugar, com um ataque que foi feito num site, em tal dia, em tal hora, e aí boto os detalhes da expertise de vocês, e aí ele vai gerar um boletim de ocorrência. Bom, na minha opinião, ele sempre gera muito assertivamente. Então, obviamente, quanto mais detalhes vocês colocarem, melhor vai ser. Além de hoje, essas IAs, elas poderem ser utilizadas com multiagentes. O que são multiagentes? São vários robôs trabalhando para deixar a resposta a melhor resposta, que é a característica da IA. Na área acadêmica, a gente diz o seguinte: uma aplicação tradicional, computação clássica, a gente usa quando a gente sabe, a gente tem o valor exato. Mas quando a gente não tem o valor exato, nós não somos máquinas binárias, né? Nós não somos verdadeiro e falso, sim ou não, 0 ou 1. Nós somos máquinas que, em termos de lógica, a gente chama lógica fuzzy, ou lógica nebulosa, ou nós somos máquinas heurísticas. O que é isso?
Por exemplo, se alguém chega para você e pergunta: esse menino aqui é bonito ou é feio? Se você acha que ele é feio, você não vai dizer que ele é feio. Você vai dizer: ele é bonitinho. A gente tem essa gradação de valores, né? A gente não é 0 e 1. E quando a gente usa IA, a gente está usando lógicas que você não sabe o valor exato, mas você quer o melhor valor. Você quer a heurística. Então, graças à OpenAI, nós estamos vivendo essa 4ª onda, que faz com que todos nós sejamos especialistas em inteligência artificial. Aqui, eu antes de ir para esse slide, eu até vou colocar essa informação. Em janeiro desse ano, eu não botei aqui, mas lá no YouTube tem uma série de vídeos que eu fiz a apresentação e coloquei isso. Em janeiro desse ano, o Fundo Monetário Internacional, no Fórum Econômico Mundial, ele publicou a pesquisa que ele realizou. E nessa pesquisa ele colocou que 40% das profissões no mundo vão ter deslocamento. Você pode traduzir deslocamento como pessoas que vão ter que procurar outros ofícios, ou pessoas que vão ficar desempregadas. É 40% das profissões no mundo. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem a seguinte característica: se o trabalho é repetitivo, a inteligência artificial faz isso melhor do que qualquer humano. Agora, se o trabalho é cognitivo, aí nós somos melhores. Porém, a IA nos apoia bastante. Então, independente se o trabalho é só cognitivo, quem faz uso da IA, ele vai ter muitas vantagens do que aquele que tem resistência à transformação, aquele que não usa. A realidade que o FMI mostrou no seu relatório é esse. Então, em resumo, o relatório diz assim: usem inteligência artificial, quebrem os paradigmas, porque isso veio para ficar, né? Então, o que faz essa transformação hoje é porque a inteligência artificial é uma tecnologia transformadora. Quando a gente diz que é uma tecnologia transformadora, é porque ela transformou tanto a sociedade como a economia. Da mesma forma que o motor a combustão fez a sua transformação no seu momento, que os computadores fizeram, que os celulares fizeram, e hoje, com a inteligência artificial, está fazendo, né? A gente já está vivendo esse momento de transformação. Quem é usuário assíduo de redes, né? Sei lá, tipo YouTube, Instagram, Face, TikTok, todas essas redes, LinkedIn, todo dia vê propaganda de novas aplicações de inteligência artificial. Por exemplo, todo ano eu faço meu cartão de Natal. E, obviamente, nos meus últimos anos eu fazia meu cartão de Natal da forma tradicional, né? Buscava uma figurinha legal, escrevia um texto. Aí, esse ano eu vou inovar. Aí eu assinei uma ferramenta chamada DID, peguei uma foto minha estática, coloquei na ferramenta, mandei o GPT gerar uma mensagem de Feliz Natal com um cunho de inteligência artificial. Gerou uma mensagem bem interessante. Fui para o DALL-E, que é uma outra ferramenta de gerar imagens da Microsoft. Desculpe, DALL-E é da OpenAI. E pedi para ele gerar umas 5 imagens de Natal. Bom, quem gerou as imagens foi uma IA, DALL-E. Quem criou o texto foi uma IA, o GPT. E quem animou a minha fala, que aí eu peguei, gravei a minha voz falando, fui nessa ferramenta DID e essa IA, ela animou a minha foto estática, movimentando minha boca, fazendo um gesto de cabeça, como se fosse eu falando aquela mensagem. Virou meu cartão de Natal e eu mandei para todo mundo. Está lá no YouTube esse cartão de Natal, veja. Aí vocês dizem, a voz é sua, mas aí foi uma ferramenta chamada DALL-E, essa é da Microsoft.
que ela aprende a sua voz, o seu tom de voz. Com 3 segundos, você passando o seu tom de voz, ela aprende o seu tom de voz. Quer dizer, tudo é um IA. Isso tanto pode ser usado de forma positiva como de forma negativa. E aí vem o detalhe, que o doutor Renato até falou. Inevitavelmente, cada vez mais, os crimes vão ser cibernéticos. E, veja, para um cidadão comum, já é importante ele ter esse conhecimento. Porque um cidadão comum, se receber uma mensagem de vídeo com a filha ou filho, dizendo, fui sequestrado, tem que pagar o resgate, não sei o que lá, tudo. É a voz da pessoa, é o rosto da pessoa. Se a pessoa não tem o conhecimento que existe uma IA que pode fazer isso, ele vai acreditar. Então, se ele tem conhecimento, a tecnologia hoje já pode fazer isso, já vai pegar o telefone e ligar para a filha ou filho. Então, essa precaução é decorrente ao conhecimento. E quando você é um agente público e um agente de segurança, aí é que a necessidade de conhecimento dessa tecnologia ela se torna mais latente, porque vocês são o bastião da segurança pública. Então, vocês têm que ter esse know-how para poder fazer a defesa do cidadão. Então, assim, é inevitável que todos hoje, principalmente os agentes públicos, cada vez mais adquirem esse know-how tecnológico para poder atender às necessidades. E isso, eu trago esses 3 cientistas aqui porque são vamos dizer assim, os transformadores desse momento que a gente vive, dessa 4ª onda. Esses 2 primeiros aqui, com esses nomes complicadíssimos, o primeiro, né, que é o Vaswari e o Jacob, os 2 primeiros, eles estavam trabalhando na Google para tentar melhorar o Google Translator, que a gente usa hoje à torta e que é direito para fazer traduções automáticas. E o terceiro, ele estava fazendo, que é o Ilia, um estudo de como o processamento de linguagem natural pudesse ser mais eficiente. E aí os 3 se juntaram e criaram um conceito que é chamado de self-attention, que a atenção é tudo. E com base nisso, eles transformaram o que nós tínhamos até então de redes neurais artificiais, que são os algoritmos, os modelos de aprendizado baseado ou inspirados nas sinapses biológicas. E essa transformação é que deu origem às redes generativas, que a gente chama de genais. Na verdade, eles contribuíram, porque quando a gente fala de inteligência artificial, essa contribuição, para muitos, acham que é algo, isso deve ter acontecido há uns 10 anos atrás. Não. Desde a década de 40, começou-se a pesquisa de inteligência artificial. Então, talvez os grandes contribuidores dessa pesquisa tenham sido um matemático e um neurocientista, o Macaulay e o Pitts, que eles criaram um estudo em 1943 de um neurônio artificial, inspirado no neurônio biológico, e esse neurônio passou a ser chamado de neurônio de Macaulay-Pitts. Foi não desprestigiando todos os precursores, né, como Ada Lovelace, ou George Bowley, que criou a lógica booleana, e tantos outros que há muito tempo atrás já tinham bastantes contribuições, Pascal. Mas esses 2, nessa área que a gente chama hoje de inteligência artificial, foram a pesquisa seminal. A partir daí tiveram vários outros pesquisadores que vieram com várias contribuições. Franklin Rosenblatt, que criou o Perceptron, que é a base das redes neurais. E aí tiveram N outros pesquisadores, culminando nesses que, na verdade, depois se juntaram outros pesquisadores e criaram um artigo chamado que atenção é tudo que é necessário. Basicamente, para simplificar, as redes neurais anteriormente, deixa eu avançar um pouquinho, que se baseiam nessa arquitetura aqui, né? Elas trabalhavam com tokens. O que são tokens? São as palavras. Então, imagine uma frase que tenha
50 palavras. Então, até aquele artigo, aquela pesquisa, cada token, cada palavra era traduzida e depois era aplicado a análise léxica, sintática, semântica. E nem sempre as traduções ficavam boas, porque vocês sabem que cada língua tem suas regras. O que eles mudaram foi o contexto. Então, não é traduzir palavra por palavra. Ele olha toda a frase e depois ele entende o contexto é que ele vai fazer a tradução. Então, as traduções passaram a ser mais assertivas. É uma pequena mudança, mas essa pequena mudança gera uma transformação tremenda. Por isso que as IAs hoje, elas cada vez estão mais assertivas. Mas hoje, eu deixei esse para o último slide. Lembre-se que a gente está com essas IAs, que a gente tem, o nome desse modelo é Transformer. É como se a gente tivesse com a IA bebê ainda. Porque ele surgiu como pesquisa em 2017, foi lançado em 2018, evoluiu, nós estamos aqui em 2024. Quer dizer, é uma IA que está recém-criada. Ela não consegue trabalhar com mais de milhares de tokens, milhares de palavras. Se você escrever um texto muito grande, ela se perde porque ela não consegue analisar esse quantitativo hoje. Em curto prazo, essas Big Techs vão estar oferecendo essas LLMs, conseguindo analisar milhões de tokens. Se hoje já é surpreendente, imagine a curto prazo. Em a médio prazo, bilhões de tokens. E a longo prazo, trilhões de tokens. Então, é algo que a gente nem imagina como é que vai ser uma IA dessa, né? Em termos de fazer uma pergunta e o que ela vai trazer de soluções para os problemas. Porque imagine uma mente que é capaz de entender toda a biblioteca humana, todo o conhecimento escrito humano e fazer uma inferência nesse conhecimento. Porém, para não gerar um alarme, o que nós temos aí é puramente um algoritmo matemático, onde a gente simplesmente faz o quê? A gente consegue converter todas as sinapses biológicas cognitivas, porque como é que o nosso cérebro funciona? São neurônios interligados, que fazem as nossas sinapses biológicas. A matemática por trás disso é tentar simular essas sinapses. É isso que esse algoritmo tenta fazer com essa arquitetura simbolizada ali. Mas isso a gente só consegue fazer para aquilo que a gente chama de cognição algorítmica. Tipo, imagine um algoritmo de inteligência artificial usado que faz o papel de um juiz. Essa pessoa cometeu um crime, a lei é essa, ela precisa ser penalizada no rigor da lei, as leis possíveis para esse tipo de crime são essas. Quer dizer, é mais ou menos a análise que o humano estaria fazendo para fazer uma definição de pena. Mas qual seria a diferença de uma IA dessa para um juiz humano? É que o juiz humano entra com outros fatores. Por exemplo, essa empresa ela tem 100 mil funcionários. Se eu coloco todo o rigor da lei em cima dela, eu vou pagar a dívida, mas eu vou quebrar aquela empresa. E vão ser 100 mil pais de famílias desempregados. Quer dizer, esses fatores o juiz leva em consideração. Ele está olhando uma série de outros fatores, não só a análise cognitiva da lei. Ele está levando em consideração aquela sinapse não cognitiva. Tipo raiva, amor, inveja. Isso a gente ainda não consegue programar, porque a própria neurociência não entende ainda bem como é que funcionam essas sinapses. O que gera a inveja, o que gera o amor, o que gera o ódio. Então, codificadamente, isso não existe ainda. Então, por mais evoluído que seja uma IA, ela não vai deixar de ser um método matemático que realiza uma regressão não linear, tentando minimizar o erro. Quer dizer, o que ela tenta fazer é te dar a resposta mais certa possível. Ou, se você quiser definir de outra forma, é um método computacional inspirado nas sinapses do cérebro biológico.
mas não é um cérebro biológico. Agora, se um belo dia algum grupo de pesquisadores conseguir fazer matematicamente, né, um algoritmo que represente toda a nossa sinapse, mas primeiro a gente tem que fazer com que a neurociência entenda o nosso cérebro, que ela não entende ainda como é que o nosso cérebro funciona plenamente. Então, é um processo evolutivo. Então, a gente não precisa ficar com medo que a IA vai se tornar um ser humano, um ser senciente, né? Se isso existe, é só ainda em ficção, né? Mas esse algoritmo, ele é extremamente transformador, porque ele, de uma forma rápida, ele resolve uma série de problemas. Vou dar um exemplo. Há tempos atrás, o secretário-geral da Procuradoria chegava para mim e dizia: Álvaro, aquele contrato vence quando? Aplicando o IPCA, quanto vai ser o valor dele? Aí eu tinha que procurar o contrato, abrir o contrato. Todo mundo sabe que os contratos não têm um formalismo, não tem uma regra de formatação, e não são 2 páginas, então teria que sair lendo todo o contrato para achar onde estava a data de assinatura, para calcular quando vai ser o vencimento, pegar o valor do contrato, navegar na nuvem para ver o valor do IPCA de hoje, abrir um Excel para fazer um cálculo do valor aplicado ao IPCA. Quer dizer, vamos supor que ele ligou para mim às 9 horas, aí lá para meio-dia eu dava a resposta. Aí, se é público, se aquele documento é público, não tem problema ser colocado na nuvem, aí é preciso ter esse cuidado, né? Se você anexa esse documento para qualquer uma dessas LLMs e faz a seguinte pergunta: qual é a data de vencimento? E aplicando o IPCA, quanto é o valor? Aí, em 1 segundo, ele te dá a resposta. Ele já varreu o contrato, já viu a data da assinatura, já calculou, já viu qual o prazo do contrato, já calculou a data de vencimento, já foi na nuvem, já pegou o IPCA, já trouxe para o valor, descobriu qual é o valor, já aplicou o percentual e já lhe deu a resposta. Aí eu ligo para o secretário, 2 minutos depois, o valor é esse, a data é essa. Aí diz: nossa! Que servidor eficiente, né? Que IA eficiente. Veja, a vantagem do uso da IA, mas ressalvas. Eu vou dar esse outro exemplo. Imagine que as senhoras e os senhores estejam fazendo um doutorado, estão escrevendo sua tese. Vocês sabem que tese tem que ser inédita, não pode ter nenhum outro trabalho publicado com aquela temática. Aí você, eu vou botar esse meu rascunho de tese agora, que eu já terminei, mas eu ainda não defini, não fiz a defesa. Enquanto você não defendeu, aquilo não se tornou público, né? Porque depois que você defende, a defesa de uma tese é pública. E aí que for aprovado, a sua tese vai para os anais da universidade e ela se torna pública para que todo mundo possa contribuir, né? Ela possa contribuir com a sociedade. Mas você ainda não defendeu. Aí você foi lá num desses LLMs, encontre ou melhore a redação da minha tese. Aí ele vai melhorar, não tenham dúvidas que ele vai melhorar. Vai deixar a sua tese, e você ainda bota lá, no estilo científico, no formato ABNT, Chicago, o formato que está definido pela instituição. Aí ele vai deixar a sua tese brilhante, em termos de texto. Mas você pegou o seu conteúdo e deixou na nuvem, na base de aprendizado dessas Big Techs. Se alguém em algum lugar do mundo fizer alguma pergunta que tenha a ver com a sua tese, que ainda é algo inédito, isso vai sair para ele. E se o cara lá for muito ágil, publicar um artigo sobre aquilo, e no dia que você for para a sua defesa, e os professores de uma banca têm a obrigação de, quando algum tempo antes, recebem aquele documento científico para ler e fazer toda a rastreabilidade. Se é tese,
Eles vão ver se já existe alguma publicação naquele sentido. Quer dizer, o objetivo é verificar se é algo inovador, se está no rigor da ciência, todos os parâmetros. Aí, na sua defesa, um professor da banca diz: mas olhe, sua tese fala sobre um artigo que foi publicado aqui há um tempo atrás. Aí diz: não é possível, eu fiz a revisão sistemática da literatura. Não tinha, mas ele botou numa nuvem, deixou aquele material público. Esse é um cuidado que todos nós temos que ter com toda vez que a gente for usar. Tem. Isso. Aí, exato, doutor. Aí vem uma observação, certo? Isso que o delegado colocou é verdade quando a gente está usando a versão paga. Versão open source. Tem um filme que eu recomendo todo mundo assistir, que é o Dilema das Redes. Aí teve um engenheiro de software que disse o seguinte: se o produto que você está usando é open source, se a ferramenta que você está usando é open source, o produto é você. Quer dizer, tudo que você fizer, você deu liberdade, contratualmente, dele usar seus dados. É a contrapartida. Agora, se você paga no contrato, ele também tem que... Mas é uma caixa preta, né? Contratualmente, está lá, dizendo que os seus dados são reservados. Aí eu costumo dizer, hoje, a gente vive no mundo do livro de 1984, né? O Big Brother, né? Porque isso deve ter ocorrido com todos. De vez em quando chegam umas propagandas de algo que você conversou com alguém, mas você não tinha feito nenhuma interação na nuvem. E, de repente, por milagre, coincidência, chegam as propagandas. Lembre-se que a gente está rodeado hoje de sensores. Qualquer TV que você compre hoje vem com Alexa. O que é um Alexa? É um assistente virtual que fica escutando, esperando alguém dizer: Alexa. Aí ela, opa, foi chamada. Mas enquanto você não diz Alexa, ela está escutando para ver se você diz Alexa. A mesma coisa é o Siri, quem usa Apple. É a mesma coisa é o Google, quem usa Android. Quer dizer, você está com sensores escutando você o tempo todo. Se você... Eu vou brincar com uma coisa que aconteceu muito tempo atrás. Há uns, 10 anos ou até mais, eu comecei a botar um esparadrapozinho na minha webcam, no notebook. Veja, quando eu coloquei isso, não existia nem esses tapadores automáticos que hoje em dia vêm. E aí meus colegas ficavam dizendo: Álvaro, deixa de ser desconfiado, botar um esparadrapo desse aí para quê? Aí um dia, no Facebook, eu vi uma foto de Zuckerberg, do lado tinha o notebook dele, que também estava com esparadrapo. Aí eu disse: olha, se Zuckerberg bota... Aí vem um outro filme que eu recomendo que assistam, é Snowden, contando a história do rapaz que trabalhou para a CIA e divulgou as informações para o Wikileaks. Outro filme muito interessante de ser assistido. Bom, essa contribuição desses 3 cientistas aqui permitiram isso que vocês estão vendo nesse gráfico. Vejam, aqui são esse gráfico, nós temos no eixo X os anos, o eixo Y o desempenho humano, que vai a 100%, e temos IAs, de reconhecimento de escrita, de imagem, de fala, de leitura, linguagem, senso, bom senso, matemática, geração de código. Vejam que as 5 primeiras já superaram o desempenho humano. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2019, todas as senhoras e senhores já devem se lembrar, teve a primeira prisão de IA em Salvador, no Carnaval da Bahia. A SDS da Bahia comprou as câmeras com inteligência artificial, onde ela tinha a base de dados dela, a foto dos principais foragidos, e aí, num daqueles portais de entrada no Carnaval, deu um match
de uma pessoa que estava entrando com a base de foragidos. E o sistema deles fez um alerta ali para a equipe mais próxima. E quando forem fazer a cariação, era mesmo o cidadão. Na época saiu a foto no jornal dele, na foto de foragido, e a foto de quando ele foi preso. Eu não conseguiria fazer o método, porque ele estava fantasiado, ele estava com aquelas perucas de carnaval, né? Pintado lá, todo pintado. Eu não conseguiria fazer, mas a IA conseguiu. Quer dizer, a acurácia, que é uma das métricas que afere o aprendizado, em várias das nossas áreas, essas IAs já nos superam. Porém, é importante sempre salientar que elas nos superam em habilidades específicas. Nós somos máquinas, temos várias habilidades em conjunto. Então, nenhuma delas nos supera na soma dessas. Só que a gente fala muito em inteligência artificial. Mas inteligência artificial é um conjunto gigantesco de áreas. A gente pode definir, tem várias definições de inteligência artificial, mas eu vou resumir dizendo que inteligência artificial é qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano. Isso é inteligência artificial. Se vocês forem no YouTube e escrever lá, Boston Dynamics, robô Atlas, vai aparecer um robô que dá cambalhota, que corre, que supera obstáculos. Isso é inteligência artificial para o segmento robótica. Tem vários subcampos na inteligência artificial, além da robótica. Tem visão computacional, que é muito usada nos carros autônomos, que em breve a gente vai estar vendo com muita realidade, em todo lugar. Mas uma que é muito forte, e é o que a PGE usa, é o que nós chamamos de aprendizado de máquina, machine learning, que é um subcampo da inteligência artificial que tem o seguinte foco: aprender com os dados. Então, se tem uma montanha de dados na sua organização, você aplica os modelos, e esses modelos, quando a gente chama de machine learning, podem ser modelos estáticos, podem ser de uma área que a gente chama de inteligência de enxames, pode ser de uma outra área que a gente chama de algoritmos evolucionários, ou pode ser de uma área que a gente chama de redes neurais artificiais. Se for redes neurais artificiais, ela tem uma nomenclatura própria, que é Deep Learning, que é o aprendizado profundo. E são essas redes neurais que foram evoluídas, que é o que a gente chama hoje de Transformer, que é esse modelo que a gente usa para os grandes modelos de linguagem. Que quando a gente fala Gemini, GPT, Copilot, na verdade essas são as interfaces de usuário. Por trás ali tem um grande modelo de linguagem. Mas o que é IA? Independente se é Deep Learning, Machine Learning, se a gente olhar para esse iceberg, IA é a solução que é a ponta do iceberg. Porque o que faz a IA são os dados. Dado é a matéria-prima das inteligências artificiais. Então, eu trouxe aqui, no próximo vídeo, alguns exemplos de como a gente faz uso dessas IAs para resolver os problemas, porque, da mesma forma que a Polícia Civil tem muitos dados, a PGE também tem muitos dados, e todos os órgãos têm muitos dados. E esses dados, quando a gente olha para um banco de dados, normalmente eles estão assim, amontoados. O que a gente precisa fazer é analisar esses dados. Essa análise pode ser agrupando os dados. Esses dados agrupados, a gente pode classificar esses dados. E com esses dados classificados, a gente pode otimizar e recomendar o uso. Então, muitas vezes, a gente tem dados que a gente nem sabe. E a gente não consegue fazer o uso devido da informação. Porque a informação é resultado do processamento de dados. A gente precisa ter os dados para processá-los e gerar informação. E é com essa informação que a gente tem conhecimento do nosso negócio. E com esse conhecimento, a gente pode ter a sabedoria para tomar uma decisão mais assertiva. Quer dizer, mitigar ou minimizar ou eliminar os erros. Esse é o objetivo do apoio à tomada de decisões orientada a dados. Então, hoje, qualquer organização privada,
ela faz uso dessa gestão orientada a dados. E o setor público também tem que fazer uso para os vários fatores que a gente tem como obrigação, né? Economicidade, transparência, ser mais eficiente e eficaz. Mas não se consegue fazer isso sem armazenamento. IA precisa de muito armazenamento. Então, os racks com os storages, isso é uma requisição fundamental para que você consiga fazer inteligência artificial. Além de armazenamento, é necessário processador. Tanto que existe processador específico para essa área, que é o que a gente chama não de CPU, que é esse aqui, é o que a gente chama de GPU. São processadores específicos para a inteligência artificial. A Google tem um processador específico dela, que ela chama de TPU, que é o mais rápido que existe, né? Então, se você, para fazer uma analogia, imagine que você tem um problema, e esse problema tem 50 mil imagens, e você só tem um notebook normal com uma CPU. Aí você bota um modelo para resolver um problema lá com aquelas 50 mil imagens. Demora uma semana para ele terminar o aprendizado. Mas se eu tenho uma GPU, essa uma semana pode virar um dia. E se eu tenho uma TPU, a TPU não é comprada, na verdade é subscrição, você usa da Google, na nuvem. Mas esse um dia vira uma hora, para vocês verem o poder de processamento dessa tecnologia. Como é que a gente faz isso na PGE? Aí, dando essa contextualizada, eu vou começar a mostrar alguns exemplos. O que vocês estão vendo aqui é a organização da CSI, né? Eu estou lá como coordenador, tenho outro AGTIC que me apoia na subcoordenação, que é Zacarias, e aí eu tenho os engenheiros de software sênior, que são os cientistas de dados, os plenos, os júniors e os analistas. Essa é a equipe que trabalha para produzir todos os artefatos que a gente tem dentro da PGE. Como é contrato? A gente tem, os AGTICs são extraquadros, né, vem da ATI, que é o órgão do Estado, né, que vocês conhecem, e os demais ali tem 3 empresas, né? O pessoal de sistemas é uma ata de, melhor dizendo, o pessoal de infraestrutura é uma ata de registro de preço da ATI, que a gente aderiu, que é a Central IT. O pessoal de sistemas foi um processo licitatório, quem ganhou foi a Pitani, e tem o suporte, os analistas que são da outra empresa, que é o contrato que a gente tem de um sistema estratégico. Então, todo mundo terceirizado e extraquadro, né? Eu, o Zacarias, somos da ATI lotado lá. Em termos de ferramental, o que é que a gente usa para fazer todas essas aplicações, né? Em termos de gestão, a gente faz, tudo é ágil. Lá tudo é focado em métodos ágeis, quer dizer, a forma rápida de fazer as entregas. Em termos de gestão, a gente usa o Kanban e o Scrum, que são 2 técnicas ágeis de fazer gestão, controle de todas as tarefas. Em termos de desenvolvimento, a gente usa basicamente 2 plataformas, .NET, que a gente usa ASP.X, C#, JSON, jQuery. Então, se vocês digitarem assim no celular ou no notebook, www.pge.pe.gov.br, essa é a plataforma que a gente chama de portal PGE. A gente tem a extranet e a intranet, que só se você logar na rede interna. E aí a gente tem uma série de aplicações que a gente desenvolve para atender às necessidades da Procuradoria. E a extranet, além de ser um site institucional, a gente tem uma série de serviços que a gente libera para o cidadão, como o painel de atendimento, que é para o cidadão se regularizar quando tem dívidas e tudo mais. Qual é o objetivo da PGE? Tudo ser eletrônico. O que for essencialmente necessário ter a presença física, aí tudo bem. Mas aquilo que não for mandatório ter presença física, ser transformado eletrônico, em benefício da população. Isso é um foco
Inclusive, o presidente da TI, que é o Alan, ele foi para a Estônia, e nessa viagem, né, que a Estônia é uma referência no mundo todo, que é um país que só tem 3 coisas do serviço público que a pessoa tem que ir presencial. Todo o restante é remoto. A pessoa faz eletronicamente. Então, o objetivo de todos, do mundo todo, é chegar nesse nível. Pois não? Certo. Boa pergunta. Não foi do dia para a noite, certo? Eu fui lotado em 2008. Quando eu cheguei lá, só tinha um sistema e planilhas eletrônicas. Para os procuradores, planilha eletrônica estava sistematizado, mas aí foi quando eu disse, olha, isso não é um sistema, isso é uma semi-sistematização, porque aqui você não tem controle de usuário, uma pessoa pode sobrepor o dado que outra fez, a gente tem que transformar isso em sistemas. Então, ao longo do tempo, aquelas planilhas foram virando aplicações, que eram mais de 400 aplicações, a gente consolidou muitas delas, hoje são mais de 200. Então, as planilhas acabaram virando aplicações no que a gente chama de portal PGE Intranet, tudo desenvolvido na plataforma .NET. Mas, até então, era Equipe, era eu e eu. Então, eu fui lá para fazer o termo de referência, a contratação, mas, como eu tinha um know-how, comecei a desenvolver em .NET toda essa plataforma, tanto para a extranet como para a intranet. Só que chegou um ponto que eu disse, olha, não dá para eu ficar fazendo termo de referência, gerindo o contrato e desenvolvendo e dando manutenção. Então, a gente tem que ter uma equipe. Aí, iniciou-se com uma pessoa de apoio. Até que, em 2016, o Tribunal de Justiça disse, olha, tudo tem que ser eletrônico. Eu não aceito mais nada físico. E a empresa que tinha o sistema que a gente usa até hoje, que é o SAGE, estava naquele processo de negociação de valores. E aí o procurador-geral de lá disse, Álvaro, você desenvolve esse sistema? Aí disse, se eu tiver apoio do pessoal do Tribunal de Justiça, eu desenvolvo. E a gente fez, com o pessoal do TJ, em 3 meses, essa aplicação que até hoje está sendo utilizada. É um desses mais de 200 sistemas, que a gente chama de integrador, que faz o ajuizamento eletrônico. Só que, a partir daí, eu disse, a gente tem que montar uma equipe aqui. Não dá para a gente continuar assim. E aí foi quando, com as entregas, os procuradores viram, a gente tem que montar uma equipe. E aí a gente deu a autorização de fazer um termo de referência para a contratação. Só que até então, os termos para a contratação, eles se baseavam em pontos de função. Só que o que eu disse foi o seguinte, não dá para a gente fazer inovação com ponto de função. Se eu fizer o cálculo de esforço, que é o levantamento de requisitos, para fazer uma aplicação, e a variação for muito alta ou for muito baixa, eu, como gestor de contrato, eu vou ser degolado. Porque, contratualmente, eu sou o responsável. Então, eu aferi mal a métrica. Aí, disse, como é que a gente vai fazer? Tem que ser posto de trabalho. Tem que ser pessoas de ciência de dados, de desenvolvimento, que vão estar aqui desenvolvendo com aferição, que é o que a gente chama de modelo híbrido. Eles não são aquela pessoa que fica lá, trabalha, se entregou, não entregou, recebe o salário. Eles recebem pelas entregas. Então, todo mês tem a aferição dos trabalhos e aí eles recebem o valor que está no contrato, que é pago pela empresa que venceu o certame. Só que não foi fácil, porque não existia esse modelo, né? Aí a gente conversou com o pessoal do Tribunal de Contas daqui, conversamos com os procuradores da consultiva da PGE, conversamos com a SAD, conversamos com a ATI. Depois que todo mundo foi convencido que dava para fazer, a gente fez o TR de posto de trabalho. Na primeira vez que foi para a rua, fracassou. Por quê? Porque quando a gente fez a pesquisa de preço e a gente estipulou a planilha de custo, já fazia, quando o certame foi para a rua, já fazia quase 2 anos. Os salários estavam lá em cima. Então, nenhuma empresa quis entrar para fazer a contratação naqueles postos de trabalho. Então, a gente teve que sentar de novo, fazer uma nova pesquisa, fazer de novo uma planilha de cálculo, reajustando,
colocando de novo o certame na rua e a gente ganhou. E aí tem que ser um TR muito fechado. Por quê? Porque vocês sabem que entra todo mundo nesse processo de concorrência. Então, entrava empresas de serviços gerais à inteligência artificial. Então, com o TR, quem ganhou foi uma empresa de qualidade aqui do Porto Digital, que é a Pitang. E ela é que tem todos os cientistas de dados e os engenheiros de software. A outra ferramenta que a gente usa é o ClickSense. É com essa ferramenta que a gente faz todos os dashboards, que são os painéis gráficos que os procuradores usam para entender esse volume de dados que a IA tem, gera, melhor dizendo. E aí a gente usa fortemente Python. Python é a linguagem dominante. E a gente usa também esse UiPath, que é um gerador, é um low-code, é uma ferramenta que gera robôs. Porque hoje a gente tem mais de 50 robôs, que são RPAs, desenvolvidos. A demanda por robô é muito rápida. O que é um robô? Não é uma IA. Um robô é o seguinte, imagine vocês que têm um sistema A, onde um procurador tem que entrar nesse sistema A, por exemplo, o IFisco, navegar no menu, fazer o download de uma série de documentos, depois entrar no outro sistema, que é o sistema transacional da PGE, navegar no menu e fazer o upload. Qual é o trabalho cognitivo que tem nisso? Nenhum. É um trabalho repetitivo. Aí a gente bota um robô que faz isso. Ele usa um usuário específico, que a gente chama de Capiba, aí é o robô Capiba, que ele funciona como usuário nesses sistemas. Ele é que faz esse trabalho. Agora vocês podem perguntar, mas se na hora de fazer o download, aquele algoritmo tem que tomar uma decisão, como um humano tomaria? Eu vou baixar esse extrato ou esse, de acordo com algum critério. Aí já não é um RPA, aí é uma IA. E o que a gente faz na PGE é o que a gente chama de hiperautomação. A gente usa muitas IAs com RPAs, que é esse conceito de usar algoritmos de IA que aprendem a tomar decisão e fazem aquela etapa cognitiva. Então, hoje, praticamente, muito do trabalho que era feito repetitivo e que gerava muito erro, estão sendo feitos pelos robôs. Todos os procuradores e servidores eles ficam mais na tarefa cognitiva de análise daquilo que está sendo gerado para tomar uma decisão. Então, na verdade, as nossas IAs são suporte. Quem toma a decisão é o procurador, é o humano. Então, a gente tem todo esse conjunto de ferramentas, né? O Origin, o Colab, Jupyter, mas, resumindo isso, é Python, linguagem Python. Com isso, a gente já teve mais de 200 aplicações desenvolvidas. BI e BA, basicamente é assim, o que é um BI? BI é você fazer análise descritiva. Você tem um conjunto gigantesco de dados, que é descobrir os problemas que já aconteceram. Aí a gente usa modelos de BI. O que é o BA? É análise analítica. Você também tem um conjunto gigantesco de dados e quer ver os problemas que provavelmente irão acontecer. Isso é o que a gente chama de análise preditiva, é o BA. Então, a gente usa muito dos painéis, dos dashboards, para gerar esses BIs e BAs. Robôs, que é o Robotic Process Automation, a gente tem mais de 50, que é esse procedimento que tira o humano de um trabalho repetitivo e deixa só a máquina, e a inteligência artificial, que a gente tem mais de 10 motores que foram desenvolvidos e a gente vem evoluindo com o passar do tempo. Aqui são alguns exemplos da hiperautomação. Lembrem-se que hiperautomação é a junção de RPAs com IAs, né? RPA, aquele robô que faz trabalho repetitivo, e IA, que dá suporte à tomada de decisão. A gente tem o Capiba, que trata das demandas repetitivas e massivas, o Rating para classificar a dívida, a LIA, que para otimizar os processos, essa aqui está sendo, a gente está indo para a LIA 3.0. A ANA, que é usada no núcleo de saúde, a IA de checklist, que é usada para compliance na consultiva, citações, que é para fazer carta de citação, sonegadores. Isso, no núcleo de saúde. A principal função da ANA é ler todo o processo e gerar um sumário
daquele processo por os procuradores de saúde, porque esse é um dos núcleos mais complicados que tem, não só na procuradoria, mas em todo lugar, né? E aí são muitos documentos digitais. Então, para um procurador tomar ciência de tudo aquilo, ele levaria muito tempo. Então, a gente desenvolveu essa IA, porque ela lê tudo, sumariza. Quando ele olha os vários processos que ele tem que atacar, ele já sabe qual é o processo mais delicado que ele pode priorizar. Então, isso dá... Isso, exatamente. Esse projeto a gente faz também em parceria com a Secretaria de Saúde. Então, a PGE trabalha muito em parceria com a saúde. Como muitos dos que são da Procuradoria da Fazenda, a gente trabalha em parceria com a Secretaria da Fazenda. E de ajuizamento, a gente trabalha em parceria com o Tribunal de Justiça. De sonegadores, que é para diferenciar o que é um sonegador de um devedor, né? Porque a gente tem um rigor da lei, mas tem pessoas que estão devendo porque está no momento ali, não é porque ele nunca paga ou deixa de pagar, mas não está conseguindo pagar. Então, não tem como aplicar aquela régua de cobrança rígida para uma pessoa que sempre cumpre com as ações. Mas tem aqueles que, mesmo tendo, não quer pagar, né? Então, esses são os sonegadores que o procurador passa a ter o conhecimento e aí aplica a lei mais adequada. Aqui eu trouxe alguns exemplos de robôs, né? Vejam que os nossos RPAs, que são feitos ou em Python ou nessa ferramenta, que a gente chama de PF, a gente tem robô para integrar com todos os sistemas que a gente usa, né? O Ságio, o iFisco, o SemProt, que é para fazer protesto. Pronto, eu vou dar um exemplo desse aqui. Nem todo devedor é interessante você ajuizar eletronicamente. Tem perfis. Então, tem perfil de devedor que é melhor você protestar, que ele vai querer resolver logo, porque ele tem um pequeno negócio. Se ele tiver com o nome sujo, ele não consegue fazer ressuprimento do estoque dele. Então, caiu no protesto, ele quer regularizar a dívida dele. Aí, o que acontece? Quando a gente não estava automatizado, e protesto você faz várias etapas em vários sistemas, normalmente a equipe só conseguia protestar 20 por mês, porque tinha que fazer aquelas entradas de dados duplicadas, que você preenche dados num sistema e repete muitas vezes vários campos daquele em outro sistema, que repete em outro sistema, mas tem que preencher em todos os sistemas para fazer o protesto. A gente construiu os robôs que fazem esse trabalho. Hoje a gente protesta, em média, 2.000 CDAs. Quem decide o que vai ser protestado ou não são os procuradores. Então, essa é a média. A gente até poderia estar protestando mais, mas, por regras que os procuradores definem, essa é a média, 2.000. Não tinha como, manualmente, a gente chegar nesse número com o processo que é de protesto. A gente teria que ter um galpão com várias pessoas para poder chegar nesse número equivalente que a gente usa robôs para fazer, para vocês verem a eficiência que se gera e a eficácia, né? O PJE, o portal da PGE, que é intranet e extranet, o SEI, o sistema de Detran. Então, são alguns exemplos dos sistemas, o ARISP, que a gente usa. É importante, aí é um conceito acadêmico, quando a gente fala de aprendizado de máquina, que é um subcampo da inteligência artificial, o aprendizado de máquina ele pode ser nesses 4 formalismos, né? Que a gente chama de aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado semi-supervisionado e aprendizado por reforço. Para eu explicar esses formalismos, vou trazer exemplo de aplicações que a gente fez na PGE, certo? Esse aqui é um exemplo de um aprendizado de máquina não supervisionado. Vou explicar para vocês esse gráfico. Isso aqui é um gráfico de dispersão, que a gente usa muito nesses algoritmos. Cada cor dessa representa uma dívida. As dívidas são classificadas em 4 níveis, A, B, C e D. Tomem como base que a dívida é aquela dívida que o procurador tem que recuperar, porque ela é recuperável. É um valor, um montante que
tem as características jurídicas que você pode usar a lei e recuperar o dinheiro. A dívida B é aquela intermediária. A C é a dívida que você tem que recuperar, mas assim, não precisa se preocupar muito com ela, não. A D seria a dívida que, assim, não vale o esforço, mas tem que recuperar. Só que, tipo assim, a pessoa está devendo o IPVA, R$ 1.000 e poucos. Aí, pegar um procurador para trabalhar numa dívida dessa, essa é o que a gente chama de dívida D, certo? Existia uma regra elaborada pelos procuradores, isso é o que a gente chama de método dedutivo. Só que os procuradores já tinham a sensibilidade que essa regra estava desatualizada, mas eles não sabiam que regra deveriam, o que eles deviam mudar na regra. E aí eles pediram, vamos botar um IA que mostre para a gente se esse nosso sentimento é real. Aí, tranquilo. Aí a gente usou um modelo chamado Camins. O que o modelo Camins faz? Você pega, cada ponto desse aqui é uma dívida, que representa um conjunto de dados. Internamente, esses modelos transformam tudo isso em números. E quando você define, nesse modelo Camins, que você quer 4 grupos, tem um hiperparâmetro que a gente chama de K, que você bota lá, 4. O que ele vai fazer? Ele vai sair calculando, numa representação cartesiana, x e y, quais são os 4 pontos mais distantes um do outro, que é o que a gente chama de centroides, usando o cálculo de distância euclidiana. E depois ele sai calculando os outros pontos, quais são os mais próximos de cada uma dessas centroides. E, no final, ele te entrega um gráfico. Esse gráfico aqui é resultante do algoritmo do modelo Camins. Isso aqui é indutivo. Esse é dedutivo, baseado numa regra. Veja, a dívida A é a dívida que o procurador tinha que recuperar. Veja que no modelo dedutivo, ó a quantidade de dívidas A. E no modelo da inteligência artificial, ó a quantidade de dívidas A. Quer dizer, tem muito mais dívida que se o procurador fosse colocar o esforço, ele iria conseguir recuperar. Porque essas são aquelas dívidas que a empresa está ativa, tem crédito, não está com nenhum bloqueio judicial, alguma coisa desse tipo, e está devendo. Então, ela tem condições de pagar. Então, essa é a vantagem do uso desses algoritmos, porque eles dão esse conhecimento da informação, porque isso aqui é uma informação que você passou a ter conhecimento, e aí você passa a ter a sabedoria para tomar uma decisão mais assertiva. Quem são os que eu vou protestar? Quem são os que eu vou botar no Serasa? Quem são os que eu vou chamar para negociação? Quem são os que eu vou ajuizar? Usar a régua de cobrança. Aqui é um outro exemplo, só que esse do aprendizado supervisionado. Esse é quando a gente já conhece os dados, né? A gente rotulou esses dados e a gente quer que uma IA aprenda a rotular como a gente rotula. Então, essa aqui é a LIA, que a gente já está na 2.0. Estamos indo para 3. A LIA, certo? Ela era, vamos dizer assim, entendendo a LIA. Existe um núcleo na PGE chamado NSD, Núcleo de Sucessões e Doações. Tudo que é passado de uma pessoa para outra, física, jurídica, tem uma taxa. Por exemplo, uma herança, isso tem uma taxa. Mas esse cálculo da taxa depende muito do valor. Só que muitas vezes chega um processo lá para a mesa do procurador, que tem lá 30 páginas, mas o valor da herança, a pessoa deixou lá uma moto CG 180. Quer dizer, o esforço para analisar aquilo não paga a taxa que o Estado vai receber. Mas já tem um outro processo que a pessoa deixou não sei quantos hectares de herança. Aí está perfeito. Só que antes o procurador tinha que ler a peça para saber se era relevante ou irrelevante. Gastou o tempo. Leu a peça todinha e disse, não é relevante. Não vale fazer os cálculos. Mas já gastou o tempo. Aí, como vocês sabem, sempre existe escassez de recursos, né? A Procuradoria só faz aumentar o volume de processos e não tem procuradores para atender esse volume. A mesma coisa acredito que deva ocorrer aqui também. Então,
a proposta foi, vamos fazer um IA para analisar o processo. Se a IA considerar relevante, aí vai para o procurador. E aí ele já olha sabendo que a IA já classificou como relevante. Se for irrelevante, vai para um núcleo que aí vai se olhar depois, porque a IA erra. Da mesma forma que o ser humano erra, a IA erra também. Só que ela vai cada vez errando menos, que é o que a gente chama de acurácia. Quanto mais ela aprende, menos ela erra. E o ser humano, ele cansa, quer dizer, tem vários aspectos que, na verdade, com o tempo ele acaba errando mais, né? Porque a fadiga, todo esse trabalho repetitivo, tudo isso. Máquina humana é máquina criativa, gosta de inovação, gosta de pegar coisas novas. Quando é um trabalho que ele já sabe fazer, já ficou no automático, a possibilidade de erro se torna maior. E aí o que a gente fez? Fizemos a LIA baseada em regras. As regras dos procuradores que eles analisavam, se era relevante ou irrelevante. E aí a gente chegou numa acurácia de 70%. Na verdade, um pouco mais de 70%. Estou arredondando aqui. Quer dizer, de cada 100 processos, ela acertava 70 e errava 30. Quer dizer, aquelas que ela disse que eram irrelevantes, tinham que voltar, e isso ia para a base do aprendizado para ela melhorar. Foi aí que a gente disse, vamos evoluir para a 2.0. Isso aqui que vocês estão vendo é um algoritmo que a gente chama de Multilayer Perceptron, que é uma rede neural artificial em camadas. Quer dizer, ele não aprende com base nos dados, ou melhor dizendo, ele não aprende com base nas regras, ele aprende com base nos dados. E hoje a gente está com essa linha 2.0, que a acurácia já está se aproximando aos 80%. Quer dizer, ele aprende a fazer isso com os dados. E a gente já está indo para a linha 3.0, que hoje a gente tem que pegar esses documentos que são digitalizações, é uma imagem, um JPG, PNG. A gente tem que passar um OCR para transformar essa imagem em texto, para depois o algoritmo trabalhar. Mas já existem redes neurais muito eficientes que leem a imagem, visão computacional. A gente está indo para 3.0, que a gente vai matar o OCR, vai ler diretamente a imagem. O que a gente ganha? Tempo. A gente gasta muito tempo nesse processo de OCR-realização. Então, ela já vai ler direto a imagem, como a gente lê a imagem, que é um texto. Então, essa vai ser a linha 3.0. Esse aqui é um exemplo do semi-supervisionado, que a gente, para identificar os sonegadores e devedores, né? Tem uma montanha de dados. Você não sabe quem é sonegador nem devedor. Mas você dá isso para o algoritmo, o Camins, ele separa em 2 grupos. Camins, Hierarchical Clusters, SOM, tem vários algoritmos que fazem isso. Aí depois o procurador entra naquele grupo, que a gente chama de cluster, e diz, isso aqui é um sonegador, eu conheço. Isso aqui também é um outro sonegador. Se ele tem ali milhares de dados, e ele está reconhecendo alguns como sonegadores, e eles estão agrupados pela semelhança matemática, mas é a semelhança, aí ele sabe, então esse grupo aqui representa os sonegadores, e o outro é de devedores. Aí ele pode rotular esses 2 grupos. No momento que ele sabe as características de um sonegador e as características de um devedor, aí você pode fazer um aprendizado de máquina supervisionado, onde toda vez que uma nova dívida surgir, o robô já diz, isso aqui é um sonegador, isso aqui é um devedor. E aí você vai para as próximas etapas, que seria a régua de cobrança. Esse é um exemplo do aprendizado por reforço, o Reinforcement Learning, que é para citações. Porque existe uma aplicação que a gente desenvolveu com parceria com o Tribunal de Justiça, que são as cartas de citação. Quando um juiz diz assim, cita-se, então a gente gera a carta que vai como uma correspondência. É uma outra parceria com os Correios que pega a nossa base de dados, aí faz a impressão e manda. Só que isso, quem está fazendo é a PGE. Porque foi uma parceria, né? O tribunal não estava conseguindo fazer, pediu para a PGE e a gente, como tem esse corpo de excelência, a gente desenvolveu. Mas a gente tem um problema dos dados. 30% das cartas voltavam com problema de erro no endereço. Então, a gente resolveu fazer um IA para enriquecer os endereços,
para diminuir esse percentual, usando essa técnica de aprendizado de máquina por reforço, que ele usa, uma técnica que usa recomendações, é a mais parecida com o humano, né? Para vocês entenderem basicamente o que é um aprendizado por reforço, imagine que vocês estão num campo aberto, estão com frio, aí tem uma fogueira ali, você está se sentindo desconfortável porque você tem recomendações negativas no seu corpo, dizendo que você está desconfortável. O que você vai fazer? Você vai se aproximar da fogueira. Quanto mais próximo da fogueira, mais confortável você chega, mas se sente. Mas você não sabe até onde você tem que ir. Então, chega um ponto que você está tão perto da fogueira que você, de novo, volta a se sentir desconfortável, que antes era muito frio, agora é muito calor. Aí você dá alguns passos para trás. O que é que você está fazendo? Você está querendo encontrar a posição ótima, né? O ponto de equilíbrio, a melhor regra. Então, é isso que a gente faz aqui com os endereços. A gente tenta encontrar entre vários endereços o melhor endereço com base nas funções de custo. Porque a gente tem vários endereços, né? Que vem Detran, Cefaz, vários lugares. Mas qual é o melhor? Aí a gente tem que usar alguma lógica para encontrar esse melhor endereço. E aí eu trouxe esse... Na verdade, existem outros com vários indicadores, mas eu trouxe só esses dois para vocês verem a diferença do trabalho que era feito pela máquina biológica, os homens, e por robô. Então, veja, característica, tempo e volume. Para fazer a extração de documentos, que a gente chama de RPA extrator, aquele exemplo que eu dei de tirar um documento e botar de um sistema no outro. Um agente público, ele fazia um processo em média por 10 minutos. Por mês, mais ou menos, eram 200 processos. Com o robô, ficou um processo por 2 minutos, mais ou menos 4.800 processos por mês. Na verdade, isso só não é mais, porque a gente tem que botar uns delayzinhos nos sistemas, porque senão os robôs... Tem muito sistema que identifica robô, então ele bloqueia. Então a gente tem que botar uns temporizadores para o robô não ser tão rápido, para que não seja bloqueado. E em relação às CDAs protestadas, veja, antes, quando era feita por humanos, eram 20 por mês. Hoje, a média, 2.000 por mês, sem quase interação nenhuma humana. E aí eu trago aqui para finalizar o uso dessas LLMs. Aqui tem as principais, né? Tem a GPT da OpenAI, a Gemini da Google, o Llama da Meta. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de como vocês podem usar isso, certo? Então, por exemplo, essa é uma ferramenta que eu uso, que é o maxai.me, que você escolhe qual é a engrenagem da IA. Aqui eu estou usando o GPT 4.0, e eu fiz a seguinte pergunta: o que fazer para prever crimes? E aí eu criei 4 robôs. Vejam como eu estou usando linguagem natural. A única coisa que eu botei entre chaves aqui, para identificar aqui o nome de cada robô, isso é da sintaxe, é o placeholder, que é o termo técnico, tem que ser criado. E eu disse, o agente 1 faça a solução inicial para o problema, que é esse. E aí vem ler as soluções de todos os agentes e de cada agente revisar sua solução considerando as outras soluções propostas. Repetir esse processo por 4 rodadas, exibindo o resultado. Aí botei para executar, certo? Aí veio a primeira rodada. Aí eu vou ler o que o agente 1 botou. Vou chegar mais perto, que não estou conseguindo ler dali. Deixa eu vir para cá. Vejam que os robôs vão conversar como se fossem pessoas, né? Aí minha solução inicial envolve a utilização de um algoritmo de aprendizado de máquina, especialmente em redes neurais recorrentes, RNNs, para analisar padrões históricos de crimes, através de coleta de dados detalhados sobre incidentes criminais, demografia, clima e atividades econômicas. O modelo pode identificar padrões temporais e espaciais, permitindo prever onde e quando crimes podem ocorrer. Isso foi o primeiro robô. Aí o segundo robô. Minha solução propõe a utilização da análise preditiva com base em modelos estatísticos, como a regressão linear e a logística. Coletaríamos dados históricos de crimes e variáveis socioeconômicas para treinar o modelo. Além disso, seria benéfico integrar dados de mídias sociais e sensores urbanos para aumentar a precisão nas predições. Aí o terceiro robô.
Sugiro utilizar uma abordagem geoespacial combinada com o Machine Learning, utilizando sistemas de informação geográfica, o CIG. Podemos mapear incidências de crimes e identificar zonas de alta criminalidade, integrar modelos de aprendizado de máquina, como Randall Forest e máquinas USVM, e ajudar a identificar fatores de risco e prever ocorrências de crimes. E o quarto e último robô propõe implementar um sistema de vigilância inteligente que utiliza câmeras de reconhecimento de padrões comportamentais. Essas câmeras seriam posicionadas nas áreas de alta criminalidade e equipadas com inteligência artificial para detectar comportamentos suspeitos em tempo real. E esse sistema pode ser integrado com patrulhas policiais para a sua resposta rápida. Isso foi a primeira rodada. Aí vem a segunda rodada, o Agente 1. É um debate que eles estão fazendo entre si para ver qual a melhor resposta. Levando em considerações as soluções dos outros agentes, sugiro combinar redes neurais recorrentes com análise geoespacial para melhorar a precisão das previsões. Ao adicionar dados geoespaciais do CIG, podemos enriquecer o modelo com uma compreensão mais profunda dos contextos espaciais. O Agente 2. Concordo com o uso do modelo de aprendizado de máquina e, especificadamente, a proposta do Agente 3 pode integrar aprendizado de máquina com CIG, é promissora. Vou expandir minha solução para incluir esses elementos e também considerar a proposta do Agente 4 sobre o uso de câmeras inteligentes como forma de coleta de dados em tempo real. Percebem que eles estão considerando as respostas dos outros agentes e melhorando a deles. E aí vem a terceira rodada, ficam nessa interação como se fossem especialistas debatendo. A quarta rodada, porque eu pedi 4 rodadas, aí vem o resultado final. A solução consensual desenvolvida ao longo das 4 rodadas é um sistema integrado que utiliza redes neurais recorrentes e outros modelos de aprendizado de máquina para análise temporal e preditiva, sistemas de informação geográfica para contexto e análise espacial, análise de sentimentos em mídias sociais para identificar zonas de tensão e câmeras inteligentes com inteligência artificial para monitoramento e detecção em tempo real. Esse sistema proporcionará uma previsão precisa e uma resposta oportuna a atividades criminosas, combinando dados de diversas fontes para criar uma rede de segurança abrangente. Veja, eu fiz isso ontem à noite, fiz uma pergunta e ele me deu esses insights, né? Aí eu venho só com mais um exemplo. Isso aqui é o Word. Eu pago o Copilot, né? O Word, Microsoft Default, não vem com Copilot para você fazer esse tipo de interação. Você tem que pagar R$110 que ele implementa isso no Office. Estão vendo abri o Word aqui, ó, e tem esse íconezinho aqui do lado. Quando eu clico naquele ícone, ele me abre a caixa de prompt. E aí eu digito um prompt, um comando. Resumindo esse prompt aqui, eu disse assim, eu coloquei a minha persona, né? Eu botei assim, como um delegado, especialistas em crimes cibernéticos, fazer um boletim de ocorrência para uma invasão de um site que ocorreu dia tal, não sei o que lá, tudinho. Aí, mando gerar, ele começa a coletar os dados, que ele vai para a nuvem, e aí gerou o boletim de ocorrência. Pronto. E aí, se tiver ok, você manda manter. Se não tiver ok, você escreve aqui e diz assim, melhore isso, tire aquilo, mude aquilo outro. Eu dei um exemplo com um boletim de ocorrência, que é a única coisa do artefato que eu conhecia, mas qualquer artefato que vocês usem, e ainda vocês podem botar no prompt assim, com o estilo utilizado pela Polícia Civil de Pernambuco, que ele já vai pegar o formato, já vai botar no formato. O SEI, a gente começou a pensar fazer robôs para interação entre o sistema transacional e o SEI. Mas o SEI tem um web service. Quando existe o web service, é sempre melhor fazer via web service. Você tem acesso direto à base de dados. Então, hoje a gente usa essas integrações com web service. Aí, se vocês quiserem, a gente tem um grupo
de WhatsApp que tem todo mundo dos órgãos do Estado que fazem uso desse web service. Aí é só dizer que a gente coloca vocês lá nesse grupo. Isso. Já. Inclusive, a gente até cria direto o documento, o robô, né? Cria direto o documento, porque tudo a gente consegue fazer com esse web service. Bom, aqui para finalizar, é isso que eu disse para vocês. Hoje, nós estamos aqui, ó. Esses LLMs, certo? Eles são bebês, porque é um modelo básico que trabalha com alguns trilhões de parâmetros, que são os cálculos que esses modelos fazem internamente. Conseguem analisar apenas alguns milhares de tokens e trabalham com uma larga base de dados. Em curto prazo, esse modelo já vai se tornar mediano, porque vão se trabalhar com 4 trilhões de parâmetros de cálculos internamente. Vão conseguir enxergar milhões de tokens de palavras e trabalhar com a base massiva de dados. Em médio prazo, o modelo vai ser avançado, com quintilhões de cálculos sendo feitos, trabalhando com bilhões de tokens numa base gigantesca. E, inevitavelmente, a longo prazo, vamos ter um modelo ultra avançado, com 6 trilhões de processos de cálculos sendo feitos internamente. Lembre-se que tudo isso é cálculo matemático internamente, trabalhando com trilhões de tokens e um conjunto colossal de dados. Bom, com base nisso, eu espero ter contribuído aí, explicando como a PGE chegou nesse processo, e fico aberto a dúvidas. Obrigado. Obrigado, Roberto Carício. Eu estou assessorando o doutor Tiago Uchoa. Eu te pergunto, se não fossem essas ferramentas, quantos procuradores eu teria que ter a mais para atender a demanda que hoje existe na Procuradoria? Essa pergunta eu não sei dizer, porque assim, a gente não fez um cálculo, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Conta de padaria. Se a gente olhar para a questão do protesto, que antes, quando a gente não tinha um robô, a gente só conseguia fazer 20 protestos por mês, e hoje a gente faz 2.000, e esse 2.000 é porque tem a limitação de regras, que poderia ser muito mais. E esse protesto, basicamente, ele é feito com uma procuradora e um componente da CSI que bota para rodar os robôs. A procuradora que diz, isso aqui é o que vai ser protestado. E todo o restante do processo é feito pelos robôs. Quer dizer, para chegar nesse número de 2.000, suponho que a gente teria que ter uma equipe aí, no mínimo, de 50 pessoas, para fazer a alimentação de todos os sistemas que são envolvidos no processo de protesto. Agora, isso aqui é uma estimativa, é um chute, porque a gente nunca parou para contar quantos procuradores seriam necessários para realizar esse número. O que eu posso dizer para vocês é que a Procuradoria ela já chegou nesse grau de entendimento que não é fazendo concurso para entrar mais procuradores que eles vão dar conta do volume que cresce, não é nem geometricamente, é exponencialmente de processos. Por quê? Porque cada vez mais a gente se torna uma sociedade jurídica, né? Tudo é processo. Porque os órgãos que interagem com a PGE, como o Tribunal de Justiça, estão se aparelhando, até mais, eles estão nesse processo até antes da PGE, então, obviamente, cada vez mais eles vão ter mais processos sendo, vamos dizer assim, processados, integrados com os outros sistemas. Se a PGE não se aparelhar, ela vira um gargalo dentro desse fluxo. Então, os procuradores têm essa consciência, e o objetivo cada vez é investir mais na tecnologia, na transformação digital. Vou fazer uma suposição. Suponho que eu sou um delegado,
assumi uma delegacia, e na delegacia tem 400 processos. Eu pergunto, eu posso chegar para a IA e fazer a seguinte pergunta: eu quero um resumo desses 400 processos sobre determinados parâmetros, que estão vencidos, que estão próximos de vencer, porque tem prazo, ou por determinado tipo de natureza de ocorrência. Eu posso fazer isso e ele me dá isso imediatamente. Eu assumi a delegacia hoje, né? Que a portaria saiu e, de repente, eu fui lotado lá. E chego e está lá 400 procedimentos. O cuidado que todos devem ter é com os dados sensíveis, né? Que é a questão de, se vocês não estão usando uma rede que é contratada, que está ali com amarração contratual, que aqueles dados não vão ser colocados numa base de treinamento dessas Big Techs, porque se vocês estão usando a ferramenta open source, tudo que vocês fizerem ali está indo para a base de treinamento deles. Então, se isso é um dado sensível, vocês não devem fazer. Mas, se não é sensível, o dado é público, não tem problema, né? Agora, é interessante que os órgãos busquem um processo de uma LLM num Data Lake. O que é um Data Lake? É o lago de dados, mas um Data Lake governamental. Então, esse lago de dados pertence ao governo. Quem é de fora não tem acesso. A ATI trabalha com o Data Lake. Agora, é ter uma LLM governamental, uma rede que todos os órgãos que estiverem fazendo seus prompts e obtendo as respostas fiquem nessa nuvem do governo de Pernambuco. Ou cada órgão buscar a sua contratação com as Big Techs para ter essa restrição aí dos dados não caírem na nuvem. O que eu costumo dizer é que é sempre usar o bom senso. Se é um dado sigiloso, é aquele exemplo que eu dei da tese, né? Se você botar, você está colocando sua tese, que ainda que era sigilosa, era inédita, na nuvem. Então, você está disponibilizando para todo mundo. Vai deixar de ser inédito. É o cuidado que deve se ter. Mas, respondendo a pergunta, se botar, ele vai dar. Aí você diz, ele está alucinando. Uma forma de minimizar ou afunilar a resposta para verticalizar é usando multiagentes. Então, multiagentes faz com que ele dê uma resposta cada vez mais assertiva. Vou dar um exemplo de um multiagente. Imagine que vocês estão num processo licitatório. Tem 5 ferramentas que fazem a mesma coisa. Vocês não sabem qual é a melhor. Cada uma delas diz que a sua é melhor. Bote 5 agentes para debater aí, fazer 50 debates. E eles vão ficar procurando tudo que é informação de cada uma dessas aplicações, no final vai dizer, por tais características, essa aqui é a melhor. Isso é um benchmark que todo mundo está fazendo hoje em dia. Eu vou fazer mais um questionamento. Na realidade, o doutor Tiago fez isso para mim. Ele pegou um procedimento policial transitado julgado, que não tinha mais problema de natureza de confidencialidade nenhuma. Ele pegou as informações, jogou no ChatGPT e solicitou um sumário do que seria o que o delegado deveria assinar e apareceu no sistema. Isso o doutor Tiago fez, então é possível fazer isso, facilitaria bastante a atividade do delegado na delegacia. Ele chega, o procedimento está ali, ele deve ler todo o procedimento, mas ele já tem um sumário em cima da qual ele já pode subscrever ou ajustar. Então, a produtividade dele aumentaria bastante. Tá? Um outro detalhe, a conclusão... mas aqui só um detalhe, só para concluir. Pelo que eu entendi, a PCPE deveria fazer a contratação de uma empresa privada para nos ajudar nesse processo. Então, eu precisaria do edital que você usou, principalmente porque ele tem justificativa que não se usa ponto de função, é para o posto de trabalho, tá certo? Uhum. E os entregáveis e os fontes é do Estado. Isso. Tá certo? Outro detalhe que eu percebi, que a Polícia Civil deve ter uma equipe especializada na área de ciência de dados.
certo? Isso e junto às universidades, pelo que eu observei, todo mundo aí é altamente especializado, a capacitação dos policiais que vão trabalhar nisso, tá certo? Então, isso aí é o que eu queria perguntar. Perfeito. Tem mais algumas coisas, mas vamos passar para os demais. Pois não. O que eu vejo, né, na atividade dos procuradores é que talvez eles trabalhem com o processo e talvez a solução estaria dentro até mesmo do processo, né, dentro de uma doutrina, de uma jurisprudência. Então, me parece que internamente ele chegaria na solução. Ocorre que a gente trabalha com crime e a solução está externa. Então, esse dado, essa solução externa, isso dificultaria mais essa mecanização. Agora, talvez no crime cibernético, né, talvez deixasse mais vestígio, talvez facilitasse isso. Mas, por exemplo, no crime de homicídio, né, que a solução está externa, chegou a pensar nessa situação? Certo. IA, ela aprende com os dados, né? Então, se você tem muitos dados, você consegue ter eficiência, ter êxito no uso da IA. Como numa situação de um crime, crime físico, né? Onde você tem que fazer a coleta de dados no ambiente, isso é uma quantidade mínima de dados que a IA poderia estar sendo usada para contribuir. Mas, veja, todos os crimes que ocorreram naquele momento que os dados foram coletados, isso foi armazenado em algum momento, né? Esses dados do crime foi armazenado. Então, isso vocês devem ter uma base histórica gigantesca de crimes que já aconteceram. Só reforçando, não é aquele crime pontual que está acontecendo. Esse ainda vai virar uma ocorrência nessa base. Mas vamos supor que você queira fazer uma análise preditiva de locais de maior incidência de crime e de que tipo de crime. Isso você consegue, porque você já tem uma base gigantesca. Então, vocês podem botar uma IA que ela vai aprender com esses dados e, com base nesse aprendizado, ela vai te dar todos esses insights, né, de locais de maior ocorrência daquele tipo de crime. E até mesmo, se vocês, por exemplo, vocês com certeza têm um sistema onde vocês classificam os crimes, né, dizendo, esse crime é do tipo tal. Mas, para que a pessoa classifique, ela teve que ter um aprendizado. Quer dizer, alguém teve que dar essa instrução para aquela pessoa, para operar aquele sistema, para poder classificar corretamente. E isso é um de vários outros campos que esse sistema deve ter. Imagine você ter um robô que você treine com essa expertise e bote o robô para fazer esse cadastramento automático. Quer dizer, como a gente sabe que tudo que envolve humano no cadastramento, ele não é muito eficiente, porque o humano tem a sua velocidade de entrada de dados e é factível a um erro. Por exemplo, vamos supor que aquela pessoa que tinha a expertise de fazer a classificação correta se aposentou ou foi transferida e não tem mais uma pessoa com aquela expertise, ela está aprendendo a fazer isso, vai cometer muitos erros. Então, na hora que você passou essa expertise, essa gestão do conhecimento para um robô, ele não vai errar mais. E você vai ter um processo de cadastramento desses sistemas muito rapidamente, que aí um uso de uma hiperautomação, que é um robô com um engenho de inteligência artificial. Dentro da área de investigação financeira, a gente tem muitos dados. Cada quebra-sigilo bancário tem milhares, em alguns casos até milhões de informações. O analista, o que é que ele faz, o policial analista? Ele tem um conjunto de regras em que, isso normatizadas, quando há uma tipologia de lavagem de dinheiro. Aí ele vê aquilo ali, vai no dado e procura categorizar. Então, nós estamos com um projeto em andamento de criar um IA para ela fazer essa identificação automatizada. Aí, inclusive, a gente já está na fase dela buscar essas tipologias, da gente treinar essa IA para ela buscar as tipologias e colocar os analistas para verificar se ela, de fato, identificou de forma correta.
Esse é um dos projetos que a gente está andando com isso. Quem está à frente disso é o delegado Edivaldo, que está lá na Dentel. Então, dentro da parte de investigação financeira, a gente consegue fazer, porque a quantidade de dados é muito grande e as tipologias já estão bem estabelecidas. Aí é só colocar uma máquina para tratar isso. E aí vai acelerar a nossa capacidade de entrega de relatório de análise bancária, por exemplo, que é bem frequente. Alô? Quando você fala que usa a inteligência artificial, que cria a inteligência artificial para uso no âmbito da PGE, e a gente tem também inteligência artificial nos tribunais, né? Está sendo amplamente utilizado. Se a gente for para seguradoras e diversas outras empresas, eles usam a inteligência artificial específica. Isso não tem nada a ver com LLM, você está criando através de uma linguagem feita a Python, não é isso? Se a gente lembrar daquele gráfico, né? Quando a gente fala em inteligência artificial é um grande conjunto, né? Que aí a gente pode pegar aprendizado de máquina, a gente pode pegar robótica, semiótica, tem vários subcampos. Um deles é aprendizado de máquina, machine learning, que aí você pode usar algoritmos estatísticos, pode usar inteligência de enxames, pode usar computação evolucionária. Quando a gente usa redes neurais artificiais, a gente chama de aprendizado profundo, deep learning. E as LLMs, que são os grandes modelos de linguagem, fazem uso dessa abordagem de redes neurais artificiais. Então, elas usam essa arquitetura de redes para fazer esse aprendizado dos grandes modelos de linguagem. Certo. E a Polícia Civil, acredito que o SPP não tem nada de inteligência artificial ainda, né? Tem uma parte, não é isso? Com a experiência que vocês têm lá na PGE de desenvolver inteligência artificial, a gente tem equipe lá, como é que está a situação de equipe? Digamos que a gente tivesse uma equipe similar, com o que vocês têm lá, aquela estrutura, quanto tempo a gente levaria, né? Lógico, tudo depende de caso a caso, mas para desenvolver uma estrutura que a gente pudesse, pelo menos, né, ter um auxílio em parte dos nossos problemas que a gente tem no SPP. Certo. Bom, aí quando a gente fala tecnologia, a gente tem que olhar que são 3 recursos, né? Quais são os 3 recursos? O primeiro é software, o segundo é hardware, o terceiro é peopleware. O recurso de peopleware, que são as pessoas, a gente gastou aí acho que mais de 2 anos para vencer, que é a questão do posto de trabalho. Então, vocês podem pegar, assim, o caminho das pedras. A gente pode fornecer o edital para vocês, o anexo 1 do edital é o termo de referência, e vocês construírem o termo de referência de vocês, para montar a sua CSI, vamos dizer assim. Em relação a software, muita coisa que a gente faz é com ferramentas open source. Então, a gente não precisa ter um custo elevado com software. Claro que tem as ferramentas que dão mais agilidade, que são proprietárias e são caras. Mas com Python, você tendo uma equipe que programa em Python, que tem expertise em inteligência artificial, é uma equipe que, por exemplo, no nosso critério, a gente botou que tinha que ter estrito senso, mestrandos ou doutorandos. Isso é uma soft skill necessária para você ter uma boa equipe. Vamos dizer assim, não é mandatório, mas é interessante, porque aí você consegue ter cientistas de dados dentro da sua equipe. O terceiro recurso é que é mais complicado, que é hardware. Porque você pode fazer com hardware normal. Posso. Eu vou dar um exemplo. Eu dou aula, né, de Big Data, de ciência de dados, de inteligência artificial nas instituições. E aí eu faço sempre com os alunos, estou botando isso gravado, vai ser complicado, mas eu faço sempre com os alunos uma atividade, já no finalzinho, dizendo assim, olha, pega essa base do Kaggle, que é um repositório de várias bases de dados para ciência de dados, para fazer treinamento. São 55 mil imagens de rosto de pessoas, com as expressões, né, de tristeza, alegria, raiva. A atividade que vocês têm que me entregar na próxima aula é uma máquina que aprenda a classificar para dizer se a pessoa está triste, está alegre, está com raiva. Aí, normalmente, os alunos, no segundo dia, alguns alunos passam a mensagem, professor,
Minha máquina está aqui há 2 dias processando. O processador começou a fazer uma zoada estranha. Posso desligar? Desligue, porque eu não quero ser o culpado de queimar o seu processador, não. Por quê? Uma máquina normal não é feita para fazer esse tipo de processamento. Então, você pode, nesse exemplo, ele só vai aprender depois de 1 semana moendo ali aqueles dados. E olha que 55 mil imagens não é nem lá muita coisa, né? Então, você tem que ter um hardware específico com GPUs, que é o adequado para fazer esse tipo que a gente chama de aprendizado de máquina. Isso é o que é mais custoso e difícil, né? Porque eu vou dar um exemplo. Se vocês forem fazer um processo licitatório hoje para comprar desktop normal, com máquina de qualidade, dessas marcas Dell, HP, Lenovo, vai ficar flutuando hoje aí em torno de 5K. Mas se vocês botarem uma GPU, dobra o preço. Às vezes mais do que dobra, dependendo do fabricante. Eles nem chamam de desktop, eles chamam de workstation. E aí pula aí para casa dos 10, 11, 12K. Então, tudo isso complica. No processo licitatório, até quando você vai fazer a pesquisa pública, não tem muita referência, que ainda não existe muita compra desse tipo de máquina. Pois não? A gente tem um próprio, a gente está adquirindo máquinas com GPU e a gente faz uso da ATI também. A gente usa tudo. E um ponto que você colocou que é importantíssimo é as parcerias com as universidades, né? Então, a gente tem uma parceria fortíssima com a Universidade de Pernambuco. Muita coisa que a gente fez foi com o apoio da UPE, com o pessoal do PPGEC, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação, onde os professores funcionam como mentores dentro desse processo e muito da CSI, né, dos componentes da CSI, são mestrandos e doutorandos do programa de PPGEC. Eu não tenho esse número, mas hoje a gente tem 185 procuradores, pegando aí servidores terceirizados, estagiários, eu estimo ter um número de 700. Isso é uma estimativa sem nenhuma precisão, base em alguns valores que eu vi ao longo do tempo. Mas, se a gente for colocar um número redondo, ficaria entre 1.000 usuários, né, que acessam o sistema dentro da sede e das 4 regionais, que a gente tem 4 regionais, né? Tem Caruaru, Petrolina, Arco Verde e Brasília. Então, somando todos, daria em torno disso. Só são esses endereços, então? São 4 sedes que vocês têm? A gente tem aqui, né, a sede, na Rua do Sol, e 4 regionais. Trazendo aqui para a realidade da Polícia Civil, hoje a gente tem em torno de 5.200 servidores, e diariamente a gente tem uma estimativa de 1.500 utilizando sistemas espalhados em todos os municípios de Pernambuco, em algumas cidades do que o município em si. Então, assim, a gente tem uma grande quantidade de usuários. E assim, eu queria entender, na experiência do procurador, que eu tento assemelhar ao delegado de polícia, né? É o gestor da unidade, e o procurador é o gestor daquela unidade dele. O que é que mudou no comportamento dele? Ele está mais interessado em tecnologia, ele está buscando conhecimento, ou ele está só esperando as equipes de TI desenvolver a solução para resolver a dor dele? Como é que está essa relação? Eles têm procurado se aprimorar? Perfeito. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte: a PGE, ela só está nesse estágio hoje por conta dos procuradores, né? Porque existe o especialista em tecnologia, nós, AGTICS, analista em gestão de tecnologia e comunicação, e existe o especialista em negócio, no caso procuradoria, procuradores, no caso Polícia Civil, delegados. O especialista em tecnologia, ele entende dos modelos computacionais, ele sabe quais são as classes de problemas e quais são os algoritmos que resolvem aquele tipo de problema. Mas eles não conhecem do negócio. Então, se a gente trouxer um processo que é muito usado
na ciência de dados, que é chamado CRISP-DM, a primeira etapa do CRISP-DM é entender o negócio. Porque não adianta você buscar uma solução para um problema que você não entende. Então, sem a participação dos procuradores, a gente não tinha chegado em nenhum lugar que a gente chegou aqui. Os procuradores são fundamentais no processo de construção. Então, transportando para a Polícia Civil, os delegados são fundamentais. Todos os projetos, com algumas poucas exceções, a gente usa o Scrum. E dentro do Scrum tem uma figura que é chamada PO, que é o Product Owner, né, que é o dono do negócio, que é o que entende do negócio e que está tirando as dúvidas do pessoal que está desenvolvendo. É um procurador. Sem esse perfil, a gente não consegue evoluir, porque a gente às vezes a gente precisa do procurador para ele dar o feedback, para ver se está certo, se aqueles dados são os dados mais adequados, e a gente tem que ficar aguardando a disponibilidade, porque sem esse apoio a gente não evolui. Então, isso é na procuradoria, em qualquer segmento. Claro que o especialista de negócio, o especialista em tecnologia, com o passar do tempo, ele vai também ganhando propriedade no negócio, e vice-versa. O especialista de negócio, com o passar do tempo, ele vai ganhando propriedade na tecnologia. Tanto que hoje você tem muitos procuradores que participaram de especializações, de extensões na área de tecnologia. Por exemplo, o meu chefe, que é o secretário-geral, ele participou do programa que foi feito pela SecTI, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, chamado GIGA, que é Jornada de Integração Governo-Academia. Ele passou praticamente 6 meses só estudando Python, algoritmos de inteligência artificial. Quer dizer, não é que ele vai programar, mas hoje a nossa conversa é muito mais assertiva do que antes. Por exemplo, quando eu falo GPU, ele sabe o que é um GPU, ele batalha pelas GPUs para o órgão, porque ele sabe qual é a diferença de uma GPU para uma CPU. Quer dizer, essa é a vantagem dos tomadores de decisão, dos donos da casa, terem essa expertise, porque eles podem dizer, ele não vai botar a mão na massa para programar, para gerar o modelo, para fazer a competição de modelos e tudo mais, mas ele vai dizer, eu tenho um problema aqui de classificação, eu preciso de uma IA que me classifique isso. Então, de certa forma, ele já está até direcionando a solução e minimiza a construção. Queria agradecer mais uma vez, né, o palestrante, agradecer a Tiago, a Carício, né, a nossa DGA ter proporcionado. Espero, né, ter outras oportunidades aqui que o senhor vê. Muito obrigado. É um prazer. Vamos estar servindo um coffee break agora aqui no nosso hall. Eu peço que todos, né, prestigiem o nosso coffee break.